No universo das pessoas com deficiência, duas expressões são intensamente utilizadas: inclusão e também acessibilidade. E o programa Faça a Diferença de hoje vai tratar de inclusão, de acessibilidade e de mercado de trabalho. E para isso nós vamos conversar com duas pessoas que justificam o nome deste programa, porque elas fazem a diferença dentro da nossa sociedade. Nós estamos recebendo aqui o Jorge Curtis, que é advogado em Libras, e também o Rafael Giger, auditor fiscal do trabalho. Prazer recebê-los, amigos. Prazer. Nós temos aí um tempo para conversar sobre essas questões, né? Sempre não é suficiente, mas vamos tentar aí passar o máximo de informações, principalmente para as pessoas que estão nos acompanhando, né, e que muitas vezes não sabem dos seus direitos. Por exemplo, nós falando na área do direito. Queria começar com o Jorge, advogado, porque tu és um pioneiro no atendimento a pessoas da comunidade surda, né? Como é a tua experiência? Como é que isso começou? Como é que tu chegou até essa atuação? Sim. Então, eu tenho dois tios surdos, né? A família paterna, a minha tia e meu tio são surdos e desde pequeno acompanho eles. Para se comunicar, né? Eles utilizavam Libras, então, de certa forma, um pouco mais caseira, né? E aprendi a me comunicar com eles desde criança, né? Então, a partir daí, comecei a intensificar os estudos, né? Fiquei curioso com a língua, sendo que a Libras é a primeira língua dos surdos, né? Depois vem o português. E, com isso, acompanhei eles em diversas situações, né? Então, a partir daí, me despertou. E assim que me formei advogado, comecei a atender amigos, né? Meus tios começaram a indicar, né? De gesto a gesto, de sinal a sinal, né? Para não dizer boca a boca, mas de sinal a sinal. E eu comecei a atender a comunidade surda assim de uma maneira natural, né? Sim, foi natural. E aí me deparei com a barreira, com as dificuldades, né? Que eles têm no mundo de hoje, né? E aí tu falaste bem, acessibilidade é uma das coisas que a gente batalha, né? Luta muito pelos direitos da pessoa com deficiência, né? Os surdos. E a partir daí me deparei com tamanha dificuldade, né? Pô, desde ir a uma consulta médica, né? De comunicar com o médico, de ir ao banco, que são coisas simples que é do nosso dia a dia, né? Eles têm uma extrema dificuldade. Então, a partir daí, comecei a auxiliá-los, comecei a ouvir, e aí, a partir disso, surgiram as demais situações, né? Com que aí eu comecei a atender em Libras, comecei a procurar os direitos, né? Para que sejam exercidos em seus favores, né? E tu viu que o universo não é tão pequeno, né? Que tinha muita gente tão pequeno. Precisando. Exatamente. Eu até posso te trazer aqui alguns dados, né? Do último censo do IBGE, né? A gente estava discutindo aqui. O Brasil possui mais de 9 milhões e meio de pessoas com deficiência, os surdos. Mas aí confunde um pouquinho, né, Rafael? A gente estava conversando aqui nos bastidores, que o IBGE ainda não separou a pessoa que tem dificuldade de ouvir, mas faz a leitura labial, com o próprio surdo que utiliza Libras. Mas esse número aí conjugou essas duas modalidades, né? O que dificulta muito para saber, né? O Rio Grande do Sul possui aí mais de 1,6 milhão pessoas surdas. Porto Alegre é a primeira cidade, são mais de 62 mil surdos, né, que utilizam Libras. Então, é um universo muito grande, né? Para isso também foram evoluindo, né? Hoje o Rio Grande do Sul possui 13 escolas específicas para surdos, né, que são educação bilíngue, que se chama, o que facilita a inserção dele até no mercado de trabalho, né, futuramente. Então, a partir daí, a Libras começou a ganhar notoriedade e a partir da Lei 10.436 de 2002, a Libras se tornou, de fato, a língua oficial dos surdos, né, da comunidade surda, e português sendo a segunda língua. E nós temos aí também a sociedade está envelhecendo, né, cada vez mais. Então, nós temos pessoas que tiveram algum problema, alguma doença, né, uma intercorrência, mas também, quanto mais velha a pessoa, menor vai ser a audição dela. Quer dizer, até chegar a um ponto que realmente vai precisar de um atendimento específico, né?
Sim, mas eu te falo assim referente ao surdo que muitos deles já nascem surdos, Sim. né? E já vêm de famílias surdas, né? A própria minha família, eu tenho os 2 tios que nasceram surdos, né? Então convivem com Libras desde do seu nascimento, né? Que já gera uma grande dificuldade. A própria família, né? Vamos dizer assim, não aceita a comunicação em sinais, né? Eles romperam essa barreira, né? Hoje Libras, hoje a gente tem diversas escolas, diversos cursos, né? Para trazer acessibilidade, né? E trazer a Libras aí para todos, né? Que bom, né, que nós Que é temos muito essa... importante, claro. Que bom que nós temos essa forma de acessibilidade. Rafael Giger, auditor fiscal do trabalho. Como é que é o teu trabalho? Até tu faz parte do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É um trabalho que tu vem trazendo há um bom tempo, vem atuando nesta área. Sim, sim. Na verdade, sim. Toda empresa com 100 ou mais trabalhadores, ela é obrigada a ter de 2 a 5% de empregados com deficiência ou reabilitados. E compete a nós, auditores fiscais do trabalho, entre outras muitas atribuições, fazer a fiscalização desse cumprimento. Já faz em torno de 8 anos aqui da minha atuação que eu trabalho especificamente com essa fiscalização, do cumprimento das cotas e da discriminação no trabalho. E junto com isso, vem justamente a questão da acessibilidade e da inclusão. Porque eu pego um gancho aqui do Jorge, esse direito a se comunicar, direito a Libras do surdo, é um direito que é de todo mundo. Não é porque a pessoa é surda, é cega, é usuária de cadeira de rodas que ela tem menos direitos que as outras pessoas. Então, o que acontece? Algumas pessoas são diferentes. A própria definição de deficiência diz que elas são diferentes das demais e têm limitações, seja físicas, sensoriais, intelectuais ou mentais. E o tratamento tem que ser diferenciado, Exatamente, portanto. porque o direito, ao fim e ao cabo, é o mesmo. E para acessar esse mesmo direito, esse tratamento que tu dizes, é justamente a acessibilidade. Então, seja acessibilidade na comunicação, que é a comunicação em Libras, já que Libras é sim a língua primeira do surdo, seja o acesso via rampa, via elevador para um usuário de cadeira de rodas, porque ele tem tanto direito quanto qualquer pessoa para acessar os lugares. A gente não vê, por exemplo, um estacionamento para carros onde o carro tem que subir uma escada para se estacionar. Isso não existe, porque os estacionamentos são projetados para os carros. Mas, infelizmente, a nossa sociedade, muitas vezes, é projetada ignorando uma parcela da população. Ignorando os surdos, seja o projeto arquitetônico, aqui falando da parte da acessibilidade para o deficiente físico, por exemplo, seja das outras formas, na comunicação, seja os softwares utilizados que um cego não consegue utilizar se não for compatível com leitores de tela, porque muitas pessoas não sabem, mas o deficiente visual consegue ler no computador, no celular, desde que os recursos certos estejam lá. Pois é, isso me chamou a atenção, porque antes da gente começar aqui o programa, tu que é cego, e estavas ali manuseando o celular, colocando ele no sistema mudo. Sim. E ele com essa que não é preparado especificamente para ti esse aparelho que tu estavas usando. As pessoas têm essa forma de manusear um celular comum e buscar ser esse um instrumento para auxiliá-lo. Sim, é exatamente na lógica que eu dei o exemplo do estacionamento, né? Um celular, então, ele deve ser projetado o que se chama de desenho universal, que todos possam usar. Que não seja um celular do cego, um celular do surdo, um celular da pessoa que não tem deficiência. Um único equipamento, um único recurso, um único ambiente, ele tem que ser projetado de tal forma que todo mundo possa acessar. Porque, como eu falei no começo, todo mundo tem direito igual. Às vezes, tu vai precisar de acessos diferentes. Então, a lógica do desenho universal é justamente projetar algo que tu não precise de um ambiente específico para o deficiente, e sim que todo o ambiente seja projetado para que todas as pessoas possam utilizar. Sim. E nós falando em acessibilidade, não é, Jorge? Não é só a questão para pessoas com deficiência física, né? Mas acessibilidade é um conceito mais amplo. Não, é verdade, é para todos, né? Como o Rafael trouxe, né? Hoje em dia a gente projeta o mundo todo e depois escorre as leis para adaptar e tal. Puxa, eu tenho um colega advogado, que ele é cadeirante, foi marcado, vou até te citar um exemplo, né? Foi marcado uma audiência no interior, chegou lá, não tinha acesso para ele, né? Não tinha como ingressar, né?
no tribunal, no fórum, para fazer audiência, né? Então ele pediu, né, para que seja no térreo, para ele poder acessar. Chegou lá, se deparou com 2 escadas e não teve acesso, né? Que foi uma situação, tu vê, desesperadora, né? Para a pessoa que luta pelos direitos dos surdos, das pessoas com deficiência em geral, né? Acabam passando por situações assim que são lastimáveis, né? A gente batalha tanto hoje, né, pelos direitos, e inclusive as leis estão postas, né? Há muitas leis aí, só que de certa forma não se aplica, né, de fato. Sim. E aí muito importante também o trabalho do Rafael, né, que fiscaliza também essa parte da inclusão, né, do mercado de trabalho, que também é uma verdadeira dificuldade, né, que se encontra. Tu atuas, Jorge, claro, atendendo pessoas surdas com ações das mais diversas. Isso. Mas tu também tem uma atuação em relação à busca de direitos da pessoa com deficiência? Isso, Eu sou advogado, né, e participo das associações aqui. O meu trabalho é um pouco mais voltado para os surdos, para a comunidade surda, né? Porque eu atendo em Libras, então, como eu falo em Libras, eu estudei, me qualifiquei para tal, né? A Libras também é uma língua constante que é feita por sinais, né? É uma língua gestual e que tu tem que estar sempre atualizado. E para isso, né, me deparo com as dificuldades, com a lei. Imagina interpretar uma lei. Até estava falando aqui da importância, o Rafael fez um vídeo explicando para a Federação dos Surdos, para a FENES, explicando sobre uma lei aí que estava ocorrendo, um projeto que estava ocorrendo, deixando claro como é que funciona, porque tu imagina, né? No direito a linguagem já é mais rabiscada, Sim. né? As pessoas já têm uma dificuldade de compreensão, de entendimento. Tu imagina fazer essa tradução, né, literal para a linguagem de sinais, né? Para a língua de sinais. Desculpa, é língua de sinais. Libras é língua de sinais, né? Então, tu vai fazer uma tradução em Libras explicando a lei, puxa, é uma dificuldade mais ainda, né? É tremenda. Então, por isso que eu tento facilitar o entendimento para eles, né? Se inserir. E muitos deles, né, o que me chama a atenção é que não conhecem, né, não sabiam dos seus direitos, desde a coisa simples, né, o direito de arrependimento, por exemplo, do Código do Consumidor. Comprei tal coisa lá, mas não gostei, não era assim como estava vendido. Puxa, e agora, né? Não, tu tem o direito. Então, parece uma novidade, de dias chega a ser uma coisa assim, difícil de explicar, porque, poxa, os surdos estão inseridos na sociedade, mas será que estão de fato, né? Então, cada vídeo que eu gravo, eu tenho alguns canais de comunicação, o Instagram, eu tenho um canal no YouTube, né? Advogado em Libras, e ele... O nome é Advogado em Libras. Advogado em Libras. O que eu tento fazer? Eu tento passar para eles dicas, né, mais usuais do dia a dia, né, das leis que estão chegando, das novidades, né? Então isso é muito surpreendente para eles, o que me causou uma estranheza, né? Porque para nós a gente comenta aqui, conversamos, ok, né, é uma mudança diferente, tal, legal. Para eles é uma novidade. Então me causou um impacto, né? E a partir daí uma grande angústia, né, para eles. Exatamente, tu querer mostrar para eles, né? Puxa, então tudo parece uma novidade, né? Por quê? Porque acaba sendo muito distante, né? O direito é uma ciência, ciências sociais, e ele acaba esquecendo esse lado um pouco social, né? E nós estamos falando, Rafael, de acessibilidade que leva à inclusão, uma coisa leva a outra. E sobre o conhecimento dos direitos das pessoas com deficiência, como é que tu vê assim? Tu acha que os meios de comunicação poderiam trabalhar melhor nisso, as políticas públicas? Nós temos leis consolidadas, né, que garantem vaga nas empresas, né, que colocamos no começo. Mas como é que está essa situação hoje? Como é que poderia isso ser mais universalizado? Olha, me parece que o maior problema não é informar as pessoas com deficiência do direito ao trabalho. É sim fazer um trabalho sobre as empresas. O que acontece? A maioria dos empregos estão nas pequenas empresas. Essas não são obrigadas. E se tu for olhar, obrigadas a contratar, né? E se tu for olhar as estatísticas, 93% das pessoas com deficiência estão contratadas nas empresas obrigadas. E se tu for olhar com uma lupa mais a fundo, tu vai ver que praticamente todas as pessoas com deficiência só são contratadas em empresas que estão sob fiscalização.
Então, lamentavelmente... A espontaneidade não praticamente existe. não existe. Por iniciativa... praticamente não vê. As estatísticas demonstram isso claramente, né? O que é engraçado, você vai falar com qualquer empregador e vai dizer, não sou preconceituoso, não discrimino. Né? Se conversar com qualquer um de todos os empregadores. Mas se for olhar pelas estatísticas, elas demonstram diferente. Eu mesmo, né, me formei em engenharia, nunca consegui emprego na iniciativa privada. Quando me viam que eu tinha deficiência visual, de repente a vaga não tinha. E justamente nesse momento entra a questão da inclusão. O que acontece? É obrigação da empresa contratar pessoas com deficiência, sim. E é também a obrigação, desculpa, da empresa investir nisso, né, Rafael? É isso que eu vou comentar. É contratar as pessoas que estão adaptadas à empresa? Não. O paradigma da inclusão, que é isso que a gente está falando, é quando a sociedade ela olha para si mesma e vê o que, do ponto de vista pejorativo da palavra deficiência, o que está deficiente na sociedade, na empresa. Ou seja, o que a empresa precisa mudar para receber pessoas com outras deficiências. Uma empresa que diz que não encontra pessoas com deficiência, mas não vai contratar um surdo porque ninguém se comunica em libras, não vai contratar um cego porque não entende as adaptações necessárias, não vai contratar um cadeirante, por exemplo, porque não tem as adaptações físicas, não vai contratar um deficiente intelectual porque não entende como desmembrar as atividades para que essa pessoa possa trabalhar, essa empresa não está, de fato, sendo inclusiva. Ela está, na melhor das hipóteses, tentando integrar as pessoas que já vêm prontas. Infelizmente, está sendo também um espelho da sociedade, né? De alguma forma, né? Sim, e é muito importante o microcosmo trabalho. da própria sociedade que tem essa dificuldade, né? A nossa sociedade é muito pautada no trabalho, né? Então, se a pessoa com deficiência ela vai trabalhar, ela passa a ser vista. E por isso que precisa fazer essa força, precisa dessa fiscalização, precisa convencer as empresas, às vezes, por punição, que elas têm uma obrigação ali de trazer essas pessoas para a sociedade através do trabalho, uma sociedade tão pautada no trabalho que é, e não só aquelas pessoas adaptadas, né? A empresa precisa se adaptar, se tornar inclusiva, se tornar acessível, para que todo mundo, como a gente comentou no começo, né? Todo mundo tem direito. Todo mundo tem direito ao acesso à justiça, à comunicação, todo mundo tem direito ao trabalho. Então, cabe às empresas não procurar as pessoas mais fáceis de contratar, e sim se adaptar para que realmente, na prática, as pessoas acessem seu direito à justiça, seu direito à comunicação, seu direito ao trabalho. Eu vejo assim que empresas mais inteligentes que trabalham que sabem o valor do marketing, por exemplo, podem até se utilizar, né, dizendo que o quanto ela é uma empresa sensível, né, e que está investindo nisso. Será que isso também não traria, né, retorno, nem que seja por essa forma de pensar? É verdade, tu tens toda a razão em colocares isso. Isso aí seria um grande diferencial, né? Mas, de certa forma, acho até que o Rafael pode falar melhor que eu, né? É uma dificuldade tremenda, né? Tem muitos que acabam utilizando da lei para cumprir tabela, né? Que é uma coisa triste, né? Será que isso é inclusão de verdade, né? Mas, por outro lado, tem outras alternativas, né? Já vi uma cafeteria, né, fora daqui, fora do país, que é somente atendido por surdos. Todos falam a língua de sinais e tal. E como é que eles conseguem atender o ouvinte, né? Por que o ouvinte, para atender o surdo, é diferente? Fica-se aí a pergunta, né? Então, se cria alternativa, mas voltando, as empresas aqui são frágeis nesse ponto, né? Eu acho que até o Rafael pode falar melhor que isso, né? Porque a gente vê todo dia a dia... E elas estão sendo fiscalizadas. Estão sendo, a gente fiscaliza bastante. Infelizmente, existem projetos de lei tentando acabar ou com a fiscalização ou com a própria lei, ou criando medidas alternativas para as empresas não quererem contratar, não precisarem contratar. Isso feriria de morte, né? As mais de 400 mil pessoas com deficiência hoje trabalhando iriam de volta para casa. Quantas pessoas estão trabalhando hoje? Hoje, em torno de 440 mil pessoas com deficiência, sendo que 93% delas estão só em empresas obrigadas a ter cota. Quando, na verdade, esse nosso universo é... A gente tem muito mais pessoas Rio que Grande do isso. Sul? Não, isso é Brasil. Isso é Brasil. Isso é Brasil inteiro? Sim. Na verdade, a gente tem um uma número parcela muito reduzido, muito pouco, muito pequeno. Se só tem só 600 mil surdos no Rio Grande do Sul, já tem mais no Rio Grande do Sul de surdos do que há de pessoas com deficiência no Brasil trabalhando. Isso é lastimável, né? Até tem a lei das cotas, né? Que, pô, se tu tem mais de 1.001 funcionários, tem que ter no mínimo preenchimento de 5%, né? Mas, de certa forma, a gente só vê isso e eu, como atendo lá, a gente recebe muito isso. Pô, cheguei na empresa, legal, me contrataram. Vou relatar aqui para vocês, claro, com ética, né? Não vou dizer nomes, mas
100% das histórias é praticamente isso. Me contrataram na empresa, sou auxiliar administrativo. Pô, que legal que, né? Aí o surdo, a pessoa com deficiência chega motivada do trabalho, manda ela carregar um papel aqui, outro, acabam deixando ela de lado, mas muitos não têm o contato. Eu não sei Libras, então não posso falar contigo, fica aí, né? Se comunicam através de escritas e tal, o que desanima, né? Aí, essa pessoa não vai ficar. Não vai ficar, Não vai ficar. Evidente. Daí a né? empresa vai reclamar que as pessoas com deficiência não ficam, né? Não, Isso mas não é inclusão, não né? é inclusão. E uma outra questão, que também que seria tão importante, né, não só na hora de contratar dentro dessa cota, mas se uma empresa tem uma pessoa surda que atua com a língua de sinais, né, e ela pode ter como público-alvo, como o atendimento de pessoas da mesma forma, não seria isso um grande ganho? Perfeito. Agora tu tocaste num ponto. Exatamente. Tem empresas aqui, e aí a Vai gente ser tem um que se diferencial destacar, pra né? ela. Exatamente, que atende em Libras o surdo. Poxa, então a gente vê que eles já trazem com novidade. Poxa, fui muito bem atendido nessa empresa e já recomendam, né? Porque lá conseguiram atender ele em Libras, conseguiu ser compreendido e conseguir pedir. É que nem uma empresa ter assim, contratar alguém que sabe alemão, o inglês, francês. É uma língua. Mas eu quero pegar esse ponto, porque tu perguntou antes do marketing, né? Eu não cheguei a te responder. Eu vejo muito mais do que isso. Tu deu o exemplo das empresas com 1.000 ou mais funcionários, tem 5%, né, de cotas, de 100 ou mais tem 2%. Toda empresa com cota completa fala bem da lei de cotas. Essa é a verdade. Quem reclama é quem não contrata. Claro, uma que contrata mal, as pessoas não ficam, ela acaba não preenchendo a cota. Por quê? Melhora o clima organizacional, isso tem várias pesquisas que demonstram. O pensar diferente, muitas vezes é importante. Tem lá, por exemplo, lá no meu trabalho, o sistema foi adaptado para que eu pudesse ler ouvindo, né? E eu acabo descobrindo fraudes que os outros colegas não veem. Que eles se acostumam todos pela mesma metodologia, eu vou lá ler de uma forma diferente e encontro coisas que os outros não encontraram. Olha só. Que legal, isso aí é a diferença, né? Sim, Olha então, como faz a diferença, né? Uma oportunidade. Exato, repensar os métodos, muitas vezes dá novos ares para a empresa, né? Fora toda essa questão do ganho, né? Do ambiente organizacional, além do marketing, tu mesmo E a gente vê na prática, e a ciência comprova isso, que quando tu tem uma determinada deficiência, tu aguça, tu desenvolve mais as outras. Quer dizer, porque na natureza, uma compensação de alguma forma para tudo isso. Isso não está passando, não está entrando na hora de sensibilizar. Não, é perfeito. O que tu falaste, assim, né? Acaba desenvolvendo outro sensorial e se destacam por isso, Tu né? vê no autismo, por exemplo, né? Também é. Mas eu posso falar ali do pessoal da comunidade surda, eu vejo, eu vejo excelentes fotógrafos, excelentes jornalistas, excelentes professores. Então, tem que dar oportunidade para as pessoas, né? Eles lutam por esse direito, né, da inclusão e da acessibilidade. E quando tu depara com eles, que difícil, né? Como é que eu vou falar com uma pessoa que, né, não sei Libras e tal? Né? Ainda existe a figura que é muito importante do tradutor-intérprete, né? Que hoje é o que auxilia a comunidade surda, né? Então, quando eles vão a algum determinado local, isso é lei, né? Deveria ter um tradutor-intérprete para recebê-los, para receber a demanda deles, para que seja... Isso que eu queria saber. Existe essa lei? Isso, existe. Por exemplo, de bancos? Porque tu falou da dificuldade dos teus tios, né? Exatamente. E bancos, numa emergência de um hospital, por exemplo. Assim, a lei seria para implementar, tá? Aí foi dado um prazo maior ainda para implementar. Uma lei federal. É uma lei federal para implementar aos serviços públicos, né? A todos os demais serviços, para que tenha acessibilidade, de fato, né? Ao atendimento. Claro que a gente chega lá, vou dar exemplos, né? Eu acompanho alguns amigos e clientes também. A gente chega lá, meus próprios tios, não tem. Mas tem um determinado horário. Poxa, isso não é inclusão e acessibilidade, sim, né? Porque no caso de uma emergência no hospital, não tem que... Olha, tem hospitais aqui que eu posso te dizer que tem tradutores intérpretes da própria instituição que atendem ali, que acompanham se for necessário, mas a grande maioria não. Bom, estamos falando de uma evolução, então, nesse caso. Exatamente, né? Mas é uma pequena evolução, né? A lei já está posta, né? Mas e para preencher isso, né? Por que tanta demora? Por que tanta burocracia, né?
A gente chega nas instituições lá, muitos reclamam para mim, poxa, né, teve se eu for narrar aqui alguns fatos, né, teve um que foi lá fazer um registro e fizeram errado, né? A menina foi fazer um boletim de ocorrência, né, na polícia, é muito importante, né? E aí chegou lá, o próprio marido foi levar ela, quando vê, estava preenchendo a agressão, quando viram era uma Maria da Penha, e para dizer que não, eles não entendiam, né? Eu digo, nossa, é triste, mas é cômico, mas é verdade. Sim. Então tem que ter muito cuidado, né? Ao preservar, ao respeitar. Eles tentam ainda, né? E a Libras é uma língua oficial brasileira, então é muito importante, é a língua brasileira de sinais. E ela não é respeitada, né? Sim. Então, Rafael, a questão ainda na relação com as empresas, vocês estão ligado ao Ministério do Trabalho, tua atuação é ligada ao Ministério do Trabalho como auditor? Não. Eu vou te contar uma coisa, não existe mais Ministério do Trabalho. Não, sim, o Ministério do Trabalho não existe, infelizmente. Infelizmente, assim, então o que acontece? Compete aos auditores fiscais do trabalho da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, na qual eu estou lotado, que atualmente é alocada no Ministério da Economia. A lei de cotas, chamada lei de cotas, na verdade é só um artigo da Lei 8.213 e é de 91. Daqui a pouco vai fazer 30 anos. Só que, infelizmente, no Brasil não basta ter uma lei. Tem que ter uma segunda lei mandando a lei ser cumprida, né? Então, a fiscalização de fato... E o número de fiscais, como é que Nós somos muito poucos fiscais, né? Para te ter uma ideia, hoje a gente é metade dos fiscais que nós éramos nos anos 90, sendo que existem muito mais trabalhadores hoje em dia. Então, há muito tempo numa reposição de quadro, então a gente trabalha por amor mesmo, né? A gente faz o que a gente consegue fazer além, né, das nossas atribuições, porque a gente realmente acredita que se a gente parar de fiscalizar, e é o que vai acontecer o que havia antes da fiscalização, quando já existia a lei. Porque, embora a lei tenha 30 anos, dá para dizer que faz mais ou menos um pouco mais que uma década que essa fiscalização passou à atribuição dos fiscais do trabalho e a gente pôde passar a punir as empresas. E foi a partir daí que realmente a lei começou a deslanchar e ainda tem muita coisa para fazer. No Brasil, ainda 40% das cotas não estão ocupadas. Esse é um dado importante. Como eu falei no início, o nosso tempo não ia ser suficiente para a gente esgotar os assuntos, mas eu queria 30 segundinhos da despedida de vocês, aí o último recado. O último recado, né, é lembrar que a pessoa com deficiência, independentemente de sua compleição física, intelectual, sensorial, etc., ela tem os mesmos direitos que as outras pessoas, inclusive o direito ao trabalho. Então, cabe à sociedade, no caso, na parte que eu trabalho das empresas, não procurar as pessoas adaptadas para entrar no meu ambiente, e sim adaptar o meu ambiente, compreender que as pessoas têm limitações, não conseguem fazer tudo, mas mesmo assim têm direito a trabalhar, talvez não sejam tão eficientes, talvez precisem de uma adaptação, mas ainda assim têm o direito básico da dignidade através do trabalho. E pode ser um grande investimento, né? E pode ser um grande retorno, sempre para as empresas. Jorge. E eu que trabalho com as pessoas com deficiência, mais ligado aos surdos, né, a comunidade surda, eu sempre peço uma carinho, uma atenção para Libras, né, que as pessoas cheguem perto, né, se apropriem da língua, porque sem expressão não há língua, então para eles é muito importante, né. Inclusive a gente batalha pelos direitos, né, da pessoa surda, que já conquistou diversas pontos importantes, inclusive a prova do Enem hoje é em Videolibras, né, que é uma conquista muito legal. Só que isso é muito pouco, né, para um universo onde que a gente precisa falar em inclusão, né, no Brasil. Eu te agradeço e para conhecer mais o teu trabalho no Instagram, como é que tu... Isso, nas redes? Eu tenho um projeto que é o Advogado em Libras, né? Tem os canais no Instagram, no Facebook, no YouTube, tem um canal que eu falo em Libras, né? E trago um pouco das leis aí que estão ocorrendo, dos assuntos do momento e para a comunidade surda em especial, né? Com as pessoas com deficiência. E Rafael, para saber mais do trabalho de vocês, da auditoria, de como é que está sendo feito, para ter a relação de empresas que hoje contratam, nós temos acesso? Bom, se tu procurar na internet, no site do Ministério da Economia, na parte da Inspeção do Trabalho, tem um lugar que se chama Radar CIT, Radar Secretaria de Inspeção do Trabalho, lá tem os dados. Minha página pessoal do Facebook, Rafael Giger, eu de vez em quando eu comento histórias de resgate
resgate de dignidade e de cidadania que ocorre Perfeito. em decorrência das fiscalizações. Também é interessante de acompanhar. Rafael, te agradeço ao Jorge Kurtz, a Rafael Giger, que participaram desse programa Faça a Diferença, tratou de inclusão, acessibilidade, principalmente em relação ao mercado de trabalho. A gente volta no próximo programa. Até lá.